A ciência sabe exatamente o que acontece com o corpo quando morremos. O coração para, o cérebro deixa de receber oxigênio, as células começam a se desintegrar. A ciência documenta cada etapa com precisão clínica. Mas há algo que ela não consegue explicar. O que acontece com o que estava dentro do corpo, com o que pensava, com o que amava, com o que sentia, com o que era você. E é exatamente aí que a Bíblia começa, não onde a ciência para. Exatamente onde a ciência para, como se os dois mundos se tocassem nesse ponto. E a Bíblia dissesse: eu sei o que acontece depois. Há uma cena no Evangelho de João que é uma das mais conhecidas da Bíblia e, ao mesmo tempo, uma das menos compreendidas. Lázaro havia morrido. 4 dias, não horas, 4 dias. No calor do Oriente Médio, com o processo de decomposição já em curso, a irmã disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque há 4 dias que está sepultado. João 11, versículo 39. 4 dias do outro lado. 4 dias em algum lugar, em alguma forma de existência, em alguma experiência que nenhum ser humano naquele momento havia tido e voltado para contar. E Jesus o chamou de volta. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, ainda envolto nos panos do sepulcro, ainda carregando os sinais da morte, mas vivo, de volta. E aqui está o que quase ninguém percebe. A Bíblia registra o milagre com detalhes, registra a reação das pessoas, registra a glória de Deus sendo manifestada, mas não registra o que Lázaro viu, o que Lázaro experimentou, o que Lázaro encontrou do outro lado, 4 dias, em algum lugar. E quando voltou, silêncio. Esse silêncio pode ser interpretado de muitas formas. Talvez o que ele viu não tivesse palavras. Talvez o que ele experimentou não coubesse em nenhuma língua humana. Talvez o que estava do outro lado fosse tão além de qualquer experiência terrena que qualquer descrição seria menor do que a realidade. E isso, longe de ser assustador, é profundamente tranquilizador, porque significa que o que está do outro lado é maior do que qualquer medo que você possa ter sobre ele. Esta noite não é uma aula sobre morte, é uma exploração do que a Bíblia sabe e que a ciência ainda não alcançou. Uma exploração que não vai te assustar, vai te acolher, porque a Bíblia não fala sobre a morte com medo. Fala com uma serenidade que só vem de quem sabe o que está do outro lado. E antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Aqui você vai encontrar histórias e mistérios bíblicos todas as noites para te acompanhar enquanto descansa. Cada noite um tema, cada noite uma revelação. Clica em inscrever e ativa o sininho para que eu possa estar aqui toda noite. Quando o silêncio chegar, há uma pergunta que todo ser humano carrega. Não importa a idade, não importa a crença, não importa o quanto a vida esteja cheia de movimento e barulho. Em algum momento ela chega, silenciosa, inevitável. E agora? 2 palavras que aparecem diante de toda perda, diante de todo velório, diante de toda despedida, diante de toda noite quieta como essa, quando a mente finalmente para de correr. E essa pergunta encontra espaço para existir. E agora? A Bíblia não foge dessa pergunta. Ela a enfrenta, com uma honestidade que surpreende, com uma profundidade que vai muito além do que a maioria das pessoas conhece, e com uma esperança que não é ingênua, é fundamentada em algo que aconteceu, em algo que foi visto, em algo que mudou tudo. Vamos entrar juntos nessa exploração, sem medo, sem pressa, apenas ouvindo. Enquanto o silêncio ao redor de você vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais acolhedor, cada vez mais seu. Porque a resposta para essa pergunta não é o fim que o medo sugere, é muito mais do que isso, é muito mais do que qualquer coisa que a morte poderia destruir. Antes de entrar nas histórias, há algo que precisa ser dito, algo que muda a forma como ouvimos tudo que vem a seguir.
A Bíblia tem um nome diferente para a morte. Jesus a chamou de sono. Quando soube que Lázaro havia morrido, disse aos discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme. João 11, versículo 11. Sono, não extinção, não apagamento, sono, que tem despertar, que tem continuação, que tem um outro lado. E Paulo usou a mesma palavra, escrevendo para pessoas que haviam perdido entes queridos, que estavam com medo de que a morte fosse o fim. Ele disse: Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Como os que não têm esperança, não como os que têm. Porque quem tem esperança não se despede da mesma forma, não chora da mesma forma, não enfrenta a perda da mesma forma. Não porque a dor seja menor, mas porque o horizonte é diferente, porque a despedida não é para sempre, porque o sono tem despertar. Paulo foi além. Em sua carta aos Filipenses, num momento em que ele mesmo estava diante da possibilidade da morte, ele escreveu algo que só faz sentido se você realmente sabe o que está do outro lado. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. O morrer é lucro, dito por alguém que não estava sendo poético, que estava sendo literal, que havia tido uma experiência que poucos seres humanos tiveram. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele mesmo descreve em 2 Coríntios 12. Fala na terceira pessoa com uma humildade que diz muito. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se foi fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E o que ele ouviu lá? Palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir, não porque fossem proibidas, mas porque eram além da linguagem, além do que qualquer vocabulário humano consegue carregar. E ele voltou, com uma certeza que passou por naufrágio, por prisão, por apedrejamento, por tudo que a vida pode oferecer de mais difícil, e continuou dizendo: o morrer é lucro, porque partir é ir para lá, para onde a visão é completa, para onde o conhecimento é pleno, para onde a presença é direta, para onde tudo que aqui é parcial se torna inteiro. Há uma cena que ilumina o momento exato da morte de uma forma única. Estevão, o primeiro mártir cristão, no momento em que estava sendo apedrejado, no momento em que a morte chegava, ele olhou para cima e viu. Atos 7, versículo 55 diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Em pé, não sentado, em pé, como alguém que se levanta para receber quem chega. E Estevão disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Pensa nessa imagem. No momento mais difícil, no instante em que a morte chegava, os céus se abriram e havia alguém esperando, de pé. Isso não é consolo vago, não é esperança abstrata. É um relato de alguém que estava vendo, que estava experimentando, que estava atravessando e encontrando algo do outro lado. E o que ele encontrou não era o fim, era uma abertura, era uma recepção, era presença na cruz, no momento mais improvável. Jesus disse algo ao homem que estava ao seu lado, um homem que havia vivido errado, que não tinha tempo para corrigir nada, que não tinha como mudar o que havia feito. E Jesus disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Hoje, não depois de muito tempo, não após um longo processo. Hoje, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento,
A morte seria atravessada e do outro lado havia paraíso. Há algo de muito tranquilo nessa palavra. Paraíso, em grego, paradeisos, significa jardim cercado, um lugar de beleza, de segurança, de presença, onde nada de fora pode entrar, onde tudo o que importa está. E Paulo confirmou isso com uma das frases mais diretas de toda a Bíblia sobre o que acontece depois da morte. Ausente do corpo, presente ao Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. Pensa nessa frase por um momento. Ausente do corpo, presente ao Senhor. Não há intervalo entre as duas coisas. Não há espera indefinida. Não há vazio entre uma coisa e outra. É uma transição, como atravessar uma porta, de um lado para outro, e do outro lado é presença, a mesma que se levantou para receber Estevão, a mesma que prometeu paraíso ao ladrão, a mesma que chorou diante do túmulo de Lázaro e que depois o chamou de volta. Deixa essas imagens existirem ao seu redor agora, não como conceitos distantes, mas como realidades próximas, como algo que a Bíblia descreve com uma confiança que não pede desculpas, enquanto a respiração vai ficando mais calma, mais lenta, mais natural, porque a morte na Bíblia não é uma parede, é uma porta, com alguém do outro lado, esperando, de pé. Há pessoas ouvindo agora que não estão apenas tentando dormir. Há quem esteja deitado, carregando uma dor que as palavras não conseguem descrever. A dor de quem perdeu alguém, a dor de quem olhou para o rosto de alguém que amava pela última vez e ficou com perguntas que ninguém conseguiu responder. Se você é essa pessoa, este bloco é para você. E há quem esteja ouvindo agora com medo, o medo que aparece nas noites quietas, o medo de não saber o que vem depois, o medo de que a morte seja o fim, o medo de perder o que ama, o medo de ser perdido. Se você é essa pessoa, este bloco também é para você. E há quem esteja ouvindo de um lugar diferente, de uma cama de hospital, de um quarto que não é o seu, com um corpo que já não obedece como antes. Se você é essa pessoa, este bloco é especialmente para você. A Bíblia não ignora essas situações. Ela as conhece. Ela foi escrita por pessoas que perderam, que sentiram medo, que estavam no limite e que encontraram algo do outro lado do limite. Não o fim, uma presença. Jesus estava no jardim de Getsêmani, à noite antes de morrer, e ele sabia o que vinha. A Bíblia diz que ele ficou angustiado, que a sua alma estava profundamente triste, que ele pediu que aquele cálice passasse. Ele conhece o medo que precede a morte, não de longe, de dentro. Ele sentiu, ele carregou, ele atravessou, e do outro lado da travessia, ele mandou uma mensagem: não fiqueis com o coração turbado. João 14, versículo 1. Não fiqueis com o coração turbado. Dito por alguém que atravessou a morte, que sabe o que está do outro lado, que foi e voltou, e que diz: não há razão para o coração estar turbado, porque há moradas, porque há um lugar preparado, porque há um reencontro que está por vir, porque a morte não é o fim da história. É a virada de página para um capítulo que não tem fim. Pensa naquele que você perdeu, naquele rosto que você ainda vê quando fecha os olhos, naquela voz que ainda ecoa em algum lugar dentro de você. A Bíblia diz que aqueles que partiram na fé não se foram para o nada, foram para a presença, para aquele que é o Alfa e o Ômega, para aquele que existia antes de Gênesis, para aquele que prometeu moradas e que um dia haverá reencontro.
Paulo escreve para pessoas que estavam de luto, que haviam perdido entes queridos, que estavam com medo de que a morte fosse o fim. E ele diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Juntamente com eles, não separados, juntos, os que partiram e os que ficaram reunidos em encontro. E Jesus, depois da ressurreição, foi reconhecido. Maria reconheceu sua voz. Os discípulos reconheceram seu rosto. Tomé tocou suas mãos. O corpo ressurreto é reconhecível. A identidade permanece. A pessoa continua sendo quem era, mas transformada, não apagada, não substituída, continuada. O que sugere que o reencontro não será encontrar estranhos, será encontrar quem você conhecia, quem você amava, quem ficou no seu coração, mesmo depois que partiu. E Romanos 8 guarda uma das afirmações mais poderosas de toda a Bíblia sobre a morte. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Romanos 8, versículos 38 e 39. Nem a morte está na lista. A morte não consegue separar do amor de Deus. Não tem esse poder. Nunca teve. A morte é uma travessia, não uma separação, uma mudança de forma, não um fim de existência, uma passagem, não um apagamento. E do outro lado dessa passagem, o mesmo amor que estava aqui continua, intacto, sem diminuição, sem interrupção. Pode pousar nessa certeza agora. Não porque tudo foi respondido, não porque todas as perguntas foram resolvidas, mas porque há alguém que conhece as respostas, que já atravessou, que está do outro lado e que diz: não fiqueis com o coração turbado. Antes de continuarmos, se esse conteúdo tem tocado seu coração, se você sente que alguém que você ama precisaria ouvir isso, compartilha este vídeo agora. Talvez alguém que perdeu alguém recentemente, que está com medo, que precisa saber que a morte não é o fim, que a separação é temporária, que o reencontro está por vir. Um compartilhamento pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para dormir em paz esta noite. E agora, vamos entrar juntos no lugar mais quieto desta noite. A morte não é o fim, não é poesia, não é esperança vaga. É o que a Bíblia afirma com uma confiança que não pede desculpas, com histórias reais, com pessoas reais, com experiências reais. Lázaro voltou, Estevão viu os céus abertos, o ladrão recebeu a promessa do paraíso, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, Jesus ressuscitou. E cada um desses momentos aponta para a mesma direção. Não para o fim, para uma continuação. Para algo que a morte não consegue interromper. E agora, a esta noite, este silêncio, este descanso que vai chegando suavemente, pode deixar essa certeza existir ao seu redor agora, não como conceito, como realidade presente, como o fundamento desta noite. A morte não separa do amor. A distância não apaga a presença. O tempo não desfaz o que foi real. E o que está por vir é maior do que qualquer palavra pode dizer. João descreveu uma visão do que está por vir, uma visão de um lugar onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não preserva mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram,
Apocalipse 21:4. Toda lágrima enxugada. Não apenas alguns, não a maior, todas. Cada lágrima que você chorou por quem partiu, cada noite que passou difícil, cada momento em que a saudade abriu, cada vez que você quis ligar e lembrou que não podia mais, todas as crianças estão guardadas. O Salmo 56 diz que Deus guarda as lágrimas em um odre, que as registra no seu livro, que não há uma sequer que tenha passado despercebida. Você não chora sozinho, você não sofreu sozinho. Cada dor foi vista, cada perda foi zero, cada noite difícil foi habitada por uma presença que não anuncia a si mesma, mas que está, sempre está, e um dia não há mais razão para lágrimas, não há mais separação, não perca mais despedida, não há mais aquela dor de quem fica olhando para o lugar onde alguém deveria estar. Encontro, completude, haverá tudo que a morte pareceu levar. Peça interior, esta é a promessa. Não é um livro antigo e distante, de alguém que atravessou a morte, que saiu do outro lado, que conhece o que está lá e que diz: vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena descansar esta noite, na certeza de que a história não terminou, que o melhor ainda está por vir. Pode soltar agora, pode descansar agora, pode deixar o peso ir embora. Não há nada que precise ser resolvido antes que o sono chegue. Não há pergunta precisa ser respondida esta noite. Não há necessidade de ser comunicado até amanhã. Pode entregar agora. Cada preocupação, cada medo, cada saudade, cada pergunta sem resposta, nas mãos que atravessaram a morte e voltaram, nas mãos que se levantaram para receber Estevão, nas mãos que prometeram o paraíso ao ladrão, nas mãos que chamaram Lázaro de volta, nas mãos que conheçam seu nome e que nunca soltam o que recebem. Deus está com você, esta noite, nesse quarto, nesse silêncio, nessa que a respiração vai e vem, suave, natural, sem esforço. A morte não é o fim, é uma porta, com alguém do outro lado, esperando, de pé. E esta noite, você não precisa pensar nisso, pode apenas descansar, porque quem está do outro lado também está aqui, agora, nesse silêncio, nessa escura suave, nessa presença que não anuncia a si mesma, mas que está. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Salmo 4, Osho. Em paz, em segurança com Ele, esta noite, apenas sendo, apenas descansando, apenas existindo, aqui, agora. A certeza de que a morte não é o fim, de que o amor não termina, que a separação é temporária, de que o reencontro é por vir. Apenas paz, apenas amor, apenas descanso, apenas você, nessa noite, nesse silêncio, nesse que sempre foi e que sempre será, aqui, agora, com você. Agora, com a mente mais tranquila e o corpo mais leve, permita que essas palavras te acompanhem sem esforço, como um sussurro calmo, constante. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em lugares de descanso, me conduz para águas tranquilas. E mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando há silêncio, mesmo quando não há respostas, a presença continua ali, constante, inalterável.
E ainda que eu caminhe por um vale desconhecido, um lugar que não compreendo, um momento que não consigo explicar, eu não preciso temer, porque não estou sozinho. Há algo maior, mais profundo, mais silencioso que me acompanha em cada passo, em cada respiração, em cada instante. E essa presença não depende do que eu vejo, não depende do que eu sinto, não depende do que eu entendo. Ela permanece, mesmo no silêncio, mesmo na dúvida, mesmo quando tudo desacelera. E agora, sem precisar dizer nada em voz alta, apenas em pensamento, ou talvez nem isso. Permita que essa oração aconteça dentro de você. Deus, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando não vejo, mesmo quando tudo parece quieto, eu escolho confiar, não porque tenho todas as respostas, mas porque sei que a vida não termina, que a existência não se perde, que aquilo que o Senhor criou não é esquecido e não é abandonado, mesmo no silêncio, a presença, mesmo na pausa, a continuidade, mesmo na dúvida, a direção. E eu posso descansar, não porque sei tudo, mas porque confio que existe algo maior me sustentando, guiando, mesmo quando não percebo. E agora, deixe essas palavras se dissolverem lentamente, como se fossem se afastando, junto com os pensamentos, junto com as preocupações, junto com qualquer tensão. E tudo pode ficar mais calmo, mais silencioso, mais leve, como se você estivesse sendo conduzido para um lugar de descanso, onde não há pressa, não há cobrança, não há necessidade, apenas presença. E você pode simplesmente continuar respirando de forma suave, permitindo que o descanso chegue naturalmente.